Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa noite a você que está nos acompanhando na noite de hoje. Um bom dia, uma boa tarde a você
que irá acessar a nossa página ou o nosso canal em outro momento. A você, internauta, a vocês, trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no plano físico, todos nós em comunhão com a espiritualidade maior, em comunhão, unidos, pensamentos e sentimentos, por um só objetivo: buscar aprender um pouco mais sobre as lições do Evangelho de Jesus. Que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações. Estamos felizes por mais uma oportunidade. Nós estamos iniciando, nos preparando para que nós possamos fazer as nossas vibrações, as nossas orações. Mas antes, eu gostaria de fazer um comunicado. A partir da próxima segunda-feira, teremos aqui na nossa cidade, Piumhi, a 46ª Semana Espírita. E então estamos divulgando pelas mídias e convidando a todos aqueles que estiverem aqui na nossa região. Aqui a nossa região é bem próximo à Serra da Canastra. E então, se você está passando por aqui nesses dias, dia 29, 30, 1º de setembro e dia 2 de setembro, segunda, terça, quarta e quinta, a partir das 19h30. No dia 29, será no Núcleo Espírita Caminho da Luz, que está situado à rua 20 de julho, número 71, no bairro Elisa Leonel. O expositor é Lucas Strobel, da cidade de São Roque de Minas. No dia 30, na terça-feira, será no Grêmio Espírita São Luís, que se localiza na rua Padre Abel, 341, no centro. É bem próximo à prefeitura, de frente à prefeitura. O expositor é o Arley Nascimento, da cidade de Formiga. No dia 1º, que é na quarta-feira, vai ser no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que está situado à rua José Goulart Sobrinho, número 338. O bairro é Vila Nova. O expositor, César de Aquino, cidade de Passos. E na quinta-feira, dia 2, será na Sociedade Espírita Allan Kardec, que está situado na rua Padre Francisco Goulart, número 288, bairro Nova Esperança. E o expositor, Renato Nunes, da cidade de Divinópolis. Nós esquecemos de mencionar os temas, né? Na segunda-feira será a Lei da Conservação e Destruição. Na terça-feira, Lei de Sociedade e Progresso. Quarta-feira, Lei de Liberdade. Quinta-feira, Lei de Amor e Caridade. Fica aí então o convite. Mais um lembrete também que teremos evangelização infantil. As crianças poderão ficar no ambiente à parte, enquanto os pais vão assistir às palestras.
certo? Então é esse comunicado que nós queríamos fazer a vocês, esse convite, e que vocês possam participar. E será transmitido também via Facebook, na página da AMI Piuí, Aliança Municipal Espírita de Piuí, AMI Piuí. E então será uma alegria muito grande ter vocês ligados, participando de forma virtual ou presencial. E então agora nós vamos fazer a nossa prece, nos preparando para buscarmos a sintonia com o alto e realizar o nosso tratamento espiritual. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes por mais uma oportunidade de aprendizado e de luz na companhia dos teus missionários. Queremos te agradecer a tua presença, as oportunidades que estamos recebendo de nos esclarecer, de nos fortalecer nesta caminhada evolutiva e de receber o nosso amparo espiritual. Divino amigo, que esta paz permaneça em todos os corações, em todos os lares. Assim seja. Graças a Deus. E vamos então para a leitura que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. O capítulo 16 tem o título Não podeis servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, item 12. Quando considero a brevidade da vida, eu fico dolorosamente impressionado com a incessante preocupação de que, para vocês, o objetivo é o bem-estar material, enquanto dão tão pouca importância e dedicam tão pouco tempo ao seu aperfeiçoamento moral, que vale para a eternidade. Diante da atividade que vocês desenvolvem, dizem que se tratar de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, ao passo que quase sempre não significa mais do que procurarem satisfazer as necessidades exageradas, à vaidade ou de se entregarem aos excessos. Quantos sofrimentos, preocupações e tormentos cada um procura para si. Quantas noites sem dormir para aumentar uma fortuna muitas vezes mais do que suficiente. Para o cúmulo da cegueira, não é raro vermos aqueles cujo amor desenfreado pela riqueza e pelos gozos que ela proporciona, os sujeita a um trabalho penoso, se vangloriarem de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para eles mesmos. Insensatos. Então vocês realmente acreditam que serão levados em conta
os seus cuidados e esforços movidos pelo egoísmo, pela cupidez e pelo orgulho, ao passo que vocês negligenciam o seu futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos aqueles que gozam das vantagens da vida social? Vocês só pensaram no seu corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram o único objeto de sua solicitude egoísta. Por ele que morre, vocês desprezaram o espírito que viverá sempre. Assim, esse Senhor, tão mimado e acariciado, se tornou seu tirano. Ele comanda o espírito de vocês, que fez seu escravo. Seria esse o objeto da Seria esse o objetivo da existência que Deus lhes concedeu? Um espírito protetor, cidade de Cracóvia, 1861. É uma pergunta importantíssima para todos nós. Será que o objetivo da nossa existência aqui no plano físico é somente desfrutar dessas coisas passageiras, transitórias? E então precisamos de estar sempre atentos. Nosso objetivo na nossa reencarnação é o nosso aperfeiçoamento moral. E nós estamos vendo aí esse espírito protetor trazer os esclarecimentos que nós temos que estar sempre prontos para ter uma decisão íntima. Nós estamos com as coisas materiais ao nosso alcance, não é para satisfazer as ilusões, os caprichos, os desejos imoderados, os excessos. Nós temos essas oportunidades e Deus nos dá o livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. E então, o que estamos fazendo com esses bens? Né? O que nós esperamos da nossa vida futura? Porque sabemos que mais cedo ou mais tarde vamos ter que largar tudo para trás. Nada vai nos acompanhar a não ser o nosso conhecimento e os nossos sentimentos. As experiências, os aprendizados. Por isso, quem estuda o Evangelho de Jesus tem essa consciência consigo mesmo. O próprio Jesus, em sua frase no Evangelho, no Novo Testamento, ele nos alerta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E então a porta estreita é justamente a busca por esse autoconhecimento e de refrear as nossas más paixões, as nossas tendências egoísticas, combater os sentimentos que estão enraizados no nosso orgulho, para que nós então tenhamos segurança de que estamos realizando e aproveitando o tempo aqui na Terra. Não é? Porque vai chegar um momento em que nós vamos deixar tudo para trás. E vamos ver
o que esse Espírito está nos trazendo para a nossa reflexão. Vocês realmente acreditam que serão levados em conta os seus cuidados e os seus esforços movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho? E então nós temos que ter um bom senso nisso aí. Estamos ligados às coisas do plano físico. Precisamos de movimentar todos esses bens que estão em nosso alcance, sob o nosso domínio. Mas tudo é passageiro, né? Nós temos que ter o bom senso de estar usando para o nosso aprimoramento. Como ele está nos mostrando aí, promover a solidariedade fraterna, que é um dever, né? Fazer com que esses bens possam frutificar não somente para nós e para os nossos, mas também para muitas pessoas que estão precisando de um trabalho, de uma oportunidade para dignificar os seus esforços. Não é isso? E então, o nosso objetivo com esses bens é aprimorar o nosso conhecimento, as nossas experiências e oferecer o melhor de nós. Vamos ver que ele está nos alertando assim, todo esse esforço que nós fazemos e que nós às vezes perdemos noites e noites de sono para aumentar esses bens, como se fosse a maior importância para a vida eterna. E não é. Porque se nós estivéssemos dedicando o nosso trabalho em favor do próximo, como ele nos afirma aí, como se nós estivéssemos trabalhando pelos outros e não por nós mesmos, né, seria o ideal para nós. Mas, infelizmente, nós ainda temos essa dificuldade. Precisamos de trabalhar em nosso mundo íntimo para buscar esse entendimento, né? Esse amor desenfreado pela riqueza, pelos gozos que a riqueza proporciona, né? E então ele diz aí, se vangloriarem de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhasse para os outros, porque nos mundos elevados, nos mundos de regeneração, nos mundos superiores, o objetivo é trabalhar em favor do próximo e não para si, como nós fazemos aqui. Por isso é que ele está dizendo aí, como se trabalhassem para os outros e não para eles mesmos. Insensatos. Então nós temos que estar sempre procurando refletir o que nós vamos levar conosco ao retornar à pátria espiritual. Pode ser no futuro, muito distante, mas pode ser também amanhã, pode ser hoje mesmo. Nós não sabemos. Temos que estar preparados. Trabalhando no nosso mundo íntimo, combater esse orgulho, esse egoísmo que é para nós uma dificuldade muito grande para o convívio, para a paz, para a harmonia com as pessoas, dentro do lar, na sociedade, não é? E então é importante refletirmos e estarmos atentos a esta oportunidade que está em nossas mãos. E agora nós vamos ao livro Segue-me. O livro Segue-me é da Lavra de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel,
O título é Fraternidade. Amemo-nos uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Palavras de Emmanuel. Nenhum só monumento do passado revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Os restos do templo de Karnak em Tebas se referem à vaidade transitória. Os resíduos do Circo Máximo em Roma falam de mentirosa dominação. As ruínas da Acrópole de Atenas se reportam ao elogio da inteligência sem amor. Santuários e castelos, arcos de triunfo e muralhas preciosas, hoje relegados à miséria e ao abandono, atestam a passagem da discórdia, da prepotência e da fantasia. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele o órfão era pasto à escravidão. As mulheres sem títulos eram objeto de escárnio. Os doentes eram atirados aos despenhadeiros da imundície. E os fracos e os velhos eram condenados à morte sem comiseração. Aparece Jesus, porém, e a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos utilizados nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar anciãos e zombar dos humildes e dos tristes. Um novo mundo começa. Ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens. O lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo, são recintos sagrados e um novo gênio de luz ergue-se muito acima daqueles que se faziam respeitar pela espada, pelo sangue, pela sagacidade e pela força para governar as almas na terra. Sem palácio e sem trono, sem coroa e sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo e, sublime e humilde, continua entre nós em silêncio, na divina construção do reino do Senhor. A impressão que nós temos que Emmanuel está fazendo um comentário não somente desta frase, amemo-nos uns aos outros, mas também tudo o que nós aprendemos na lição anterior,
tudo o que nós ouvimos daquele espírito protetor. Não é? E nós vamos ter a certeza de que isso aí não é obra do acaso. A espiritualidade encaminha essas lições porque nós temos uma necessidade muito grande de estarmos atentos com isso aí. Porque antes do Cristo, realmente não existia um panorama de esperança, de luz. Não existia perspectiva de felicidade antes do Cristo. O povo oprimido, massacrado, escravizado. Então, vem Jesus e abre uma nova visão de vida. Porque nós estamos percebendo aí Emmanuel dizer, antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanas. Interessante isso, né? Com a vinda de Jesus, o ser humano começou a se observar os valores do ser imortal que todos nós somos. Aquilo que nós vamos herdar de nós mesmos para a vida futura. E então começa o ser humano a trabalhar nessa modificação. Não é? O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo. É muito triste isso, não é? Decepar as mãos dos prisioneiros, vender mães escravas. Tudo isso foi antes da vinda do Cristo. E então, o poder que o ser humano tinha essa pretensão de ser o dono, começa a não ter tanto valor para quem foi despertado pelas luzes das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque já começa a entender a verdadeira vida que está na pátria espiritual. Nos ensinamentos, nas lições, nas parábolas de Jesus, todos nós encontramos essa certeza, essa segurança. Por isso, então, quando estamos estudando o Evangelho, entendendo a sua essência, temos aquele conforto, aquela paz de saber de qualquer que seja a situação que estejamos atravessando. Vamos só fazer uma comparação do que acontece agora no cenário mundial, entre os países. Quantas discórdias, quantos desentendimentos. A luta pelo poder, pelo domínio, cada vez mais acirrada. E Jesus, como diz Emmanuel aí, com o gênio da fraternidade, silencioso, não faz alarde, trabalha nos corações de cada um de nós. Aqueles que foram despertados por essa luz vão entrar na sintonia para promover o reino de Deus aqui na terra, dando o seu testemunho de fé, de confiança, trabalhando por melhorar a própria situação e auxiliando o próximo.
porque esse gênio da fraternidade é que vai dar condições para a humanidade alcançar a regeneração. É através da fraternidade. Lembramos que na lição anterior tivemos a indicação de que se os poderosos, os orgulhosos, acham que estão fazendo tudo para se engrandecer, é uma insensatez por pensar que as coisas da matéria irá trazer a felicidade. É uma alegria muito transitória, muito passageira. E ele diz para nós que se os trabalhos fossem feitos em favor do próximo, né, e então é justamente esse empenho da fraternidade. Se os trabalhos são feitos em favor do próximo, existe um objetivo para a vida maior. Fortalecer os laços de amor e fraternidade entre as criaturas aqui na Terra. E então, com o exemplo de Jesus, a humanidade se transforma, se reergue, não é? Precisamos fazer a nossa parte. Tudo o que o Evangelho traz visa a felicidade futura, aquilo que vai trazer os benefícios para o espírito. Né? E então, o futuro da humanidade está nas mãos do Cristo. Nosso Senhor está sempre enviando recursos, emissários, para nos orientar, nos dar segurança na caminhada. Não é isso? E então temos que fazer a nossa parte. Amemo-nos uns aos outros. E agora nós vamos para as nossas vibrações. É o momento em que nós poderemos pedir pelas pessoas que estão com dificuldade na saúde, qualquer que seja a dificuldade, no convívio familiar, no trabalho, no desequilíbrio emocional, os transtornos mentais. Vamos fazer as vibrações por essas pessoas. Vamos mentalizar a figura do Mestre, a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, irradiando como um sol, raios benéficos, salutares, para todos os enfermos. Mas sabemos que é necessário uma preparação, um ambiente favorável para que os enfermos, ou para que nós possamos captar, absorver essas energias que emanam do coração de Jesus. Vamos mentalizar os hospitais. Vamos mentalizar aqueles irmãos na fila do pronto-socorro, muitos desesperados. Aqueles que estão nas enfermarias, nas UTIs.
E nesses ambientes, a espiritualidade maior está presente. As equipes de médicos, de enfermeiros do plano espiritual, as falanges socorristas, esclarecedoras, trabalham incessantemente. E da mesma forma, aqueles que estão nos hospícios, em tratamento psiquiátrico, Senhor Jesus, por todos esses irmãos nós te pedimos paz e luz, harmonia, confiança em Deus, confiança na providência divina, para que seus corações se sintam confortados, confiantes. Senhor, nós pedimos pelos asilos, orfanatos e creches, cadeias e presídios, Divino amigo, que as energias do amor e da paz possam envolver a todos. Pedimos pelas nações do mundo inteiro, mas especialmente para o Brasil, que é este celeiro da Boa Nova, celeiro espiritual que sustenta o clima de fraternidade, de amor ao próximo, porque todos aqueles que estão ligados a uma religião, seja qual for a religião, buscando o Pai, buscando Deus, aqui se encontra um representante dessas religiões. Ilumina, Senhor, esses representantes. Ilumina o povo sequioso de luz, de esclarecimento, sedento de paz, de harmonia. Ensina-nos a realizar o melhor em Teu nome, oferecendo o nosso esforço, a nossa boa vontade, o nosso sentimento fraterno, para que possamos dar o nosso testemunho na transformação da humanidade. Senhor, queremos pedir pelas nossas famílias, os entes queridos, muita paz, muita luz, discernimento para cada um deles, nos rumos que seguirão. E assim, pedimos permissão para finalizar em Teu nome, Senhor, mais um culto do Evangelho no lar. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim. Lembrando mais uma vez da nossa Semana Espírita, que começa na próxima segunda. Vocês poderão encontrar os panfletos aí nos canais da internet, no WhatsApp,
Facebook, e que possam se ligar nessas energias do aprendizado, de aprimoramento, de busca de conhecimentos através da Semana Espírita. E amanhã, domingo, 21 horas, teremos o Evangelho Redivivo. Esperamos por vocês. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.